Shalom, igreja. Você poderia se colocar de pé? Aleluia. Shalom, igreja. Pode sentar, amados. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto, mais uma noite de aprendizado com o Senhor. Olha para seu irmão que está do seu lado e diga para ele: você não veio nessa noite por acaso. O Espírito Santo te trouxe até aqui. Amém. Eu quero agradecer ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Quero agradecer a vida do apóstolo Carlos Silva, da pastora Simone, que me concedeu essa oportunidade. A todos que contribuem nessa casa, no corpo de Cristo. Eu quero agradecer pela sua vida também. E a todos vocês que tiraram um tempo nessa noite para vir à casa do Senhor adorar, prestar um culto de louvor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Não é só mais um culto, é o culto. Porque a cada culto que você consegue chegar e ouvir e se prostrar, você venceu mais uma batalha. Você venceu mais uma guerra. Porque será de culto em culto que um dia nós vamos estar num grande culto do Senhor, para adorar Ele da forma que nós sonhamos, para estar diante dEle, porque esse é o nosso objetivo. Esses dias Deus, Ele ministrou algo muito forte no meu coração. E eu quero contar isso antes de iniciar a palavra. O Senhor disse: filho, há 30 anos atrás, o diabo ele começou um plano, um projeto, e ele tem alcançado êxito em algumas igrejas.
eu estava analisando a forma que se conduzia um ministério, como eram as ministrações, como eram os louvores. E ele me mostrava, olha para os dias de hoje, quantas coisas mudaram. E ele disse, o Senhor teu Deus, eu não mudo. Então o diabo, ele entendeu que ele não poderia acabar com a igreja ou destruir a igreja da porta para fora. E ele precisava adentrar nas igrejas. E de 30 anos para cá, muitos líderes se venderam, se corromperam e deixaram as coisinhas que é besteira, que não tem nada não, entrar. Não são todas, mas eu digo para você que 50% das igrejas de 30 anos para cá foram corrompidas. O papel do diabo é denegrir a igreja, é tirar o crédito da igreja diante da humanidade. Antigamente, quando se falava de igreja e de liderança, todo mundo temia, todo mundo tinha respeito. E nós nos perguntamos, por que hoje não é mais dessa forma? Por que é que pegaram a imagem de Jesus e levaram para uma avenida de um desfile de carnaval? É porque denegriram a imagem da igreja. E quando se perde o respeito, se perde o valor. Então o plano que começou há 30 anos atrás, ele tem dado certo. Líderes que hoje nos assistem, porque você permitiu o evangelho arregalado entrar na sua igreja. Na sua não, na que você cuidava. Porque a igreja não é do homem, é do Senhor. Mas eu me lembro que o Senhor disse, Pedro, tu és pedra. Eu sou rocha e você é uma pedrinha. Eu preciso ir. Eu preciso de alguém para dar continuidade. A primeira igreja, ela levou 33 anos, sendo exemplo na terra, para poder entregar nas mãos de um homem, para que ele desse seguimento àquilo que não é do homem, mas é do Senhor. A igreja, ela não vai andar sozinha, tem que ter um líder na terra. E por isso a primeira foi entregue a Pedro. Porque Pedro levou 33 anos aprendendo o que é conduzir uma igreja, o que é ter um ministério. E hoje a gente vê pessoas com 5 anos no evangelho e já está abrindo igreja. Por que será? Se criou uma geração frágil no evangelho, de 30 anos para cá. E as pessoas começaram a buscar as coisas mais fáceis no evangelho para poder servir ao Senhor. Então tem muitos líderes, sério, que estão falando e pregando a verdade e não tem crédito. Porque outro que foi corrompido disse que não precisa dessa forma. Foi assim mesmo? Foi desse jeito mesmo? Será?
Então as pessoas fragilizadas vai buscar um evangelho mais fácil. Em Números 14, ali a partir dos 30, Deus vai falar que somente aqueles de 20 anos para baixo, Josué e Caleb iriam entrar na terra prometida. Eu digo para vocês que de 30 anos para cá, aqueles que não tiverem as características de Josué e Caleb não vão ser salvos. Aqueles que não aguentam dificuldade, aqueles que não sustentam, mesmo vendo que na terra já tinha habitantes, e que não eram habitantes qualquer, eram gigantes. Porque as pessoas querem chegar e querem encontrar tudo pronto, não quer mais ter trabalho, porque essa é a geração que foi levantada de 30 anos para cá, a geração corrompida. Mas ainda existe no meio dessa geração muitos Josué e muitos Caleb que não se vendem, que não se rendem. E nós somos um pouco desses Josué e Caleb. Temos muitas igrejas sérias. Mas você já viu a dificuldade que é para você trazer uma pessoa para a igreja? Porque denegriram a imagem da igreja de Cristo. E quem permitiu isso? Foram os de dentro da igreja. Foram os que um dia se cansaram de tanta dificuldade, não suportaram e procuraram o caminho mais fácil. E vocês, líderes, de 30 anos para cá, vocês são responsáveis por isso. Se hoje estão falando mal e denegrindo o nosso Jesus, é porque um dia você não foi como ele. Porque ele entregou a vida dele por você, mas você não foi capaz de entregar a sua vida por ele. Você se vendeu, você se corrompeu. Pastor nunca almejou ser pastor. Hoje o que mais você vê é todo mundo querer ser pastor. Por que será? Você nunca se perguntou? Aleluia, Jesus. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. A todos vocês que nos assistem no YouTube, Instagram, não perca esse culto por nada. O Senhor vai continuar falando. Só existe uma igreja. Só existe um modelo, a qual o Senhor Jesus deixou. E ai daqueles que mudaram. E ai daqueles que denegriram e corromperam. A partir do versículo 1, vamos entender que igreja é essa. Diz assim: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa aonde estavam assentados. E viram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando?
Então, como é que os ouvimos, cada um na nossa própria língua nativa? Segura aí. Sabemos que 33 anos estava se preparando uma igreja séria na terra. E quando chegou mais ou menos a esse acontecimento, 35, 40 anos mais ou menos, está ali a primeira igreja reunida no mesmo lugar, buscando intensamente, em oração, em súplica, em jejum. E a palavra do Senhor diz que desceu do céu um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E eles receberam línguas repartidas como de fogo. E eles começaram a falar na sua própria. Mas a palavra diz que aqueles que ouvia na sua língua. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando a igreja de Cristo é cheia, você faz aquilo que o homem por si só não consegue. O que você consegue fazer sozinho, o Espírito Santo não vai fazer, tá? Pular você consegue sozinho. Rodar você consegue. Dar cambalhota você consegue. Mas pegar homens galileus, homens analfabetos, e usar para falar, e as pessoas entenderem em outra língua, só o Espírito Santo faz isso. Somente Ele. Quando você está cheio, você faz aquilo que você não consegue fazer na sua forma natural. Aí sim você está cheio. Aí sim você está cheio. No versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: homens judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto compreendido, escutai as minhas palavras. Versículo 16, isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. É quando Deus determina. É quando Deus usou o profeta para declarar que isso iria acontecer. E aconteceu. Porque tinha alguém posicionado, tinha uma igreja séria, que esperava por esse momento, que esperava por essa oportunidade, e lhe foi dada. Eles não receberam de qualquer forma. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, há muitos dias, perseverando, insistindo. O Senhor falou, o Senhor vai cumprir, o Senhor não mente, o Senhor não volta atrás com a sua palavra. E o Senhor cumpriu na vida desses homens. Agora pula para o versículo 37. Que diz assim: ouvindo eles isto, afligiram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles foram constrangidos, afligidos, confrontados pelaquilo que é a verdade. Eles não trouxeram ali algo da carne, mas eles trouxeram algo que foi profetizado. Havia sido profetizado há muitos anos. E aquelas pessoas foram constrangidas. E eles se preocuparam. E eles disseram: que faremos, pois, irmãos? Disse-lhe Pedro, 38, arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. É como se dissesse: você quer ser como um de nós? Se arrependa. Confesse o Senhor Jesus. Seja batizado, e você também receberá o dom do Espírito Santo. Não tem como receber o dom do Espírito Santo de qualquer forma, de qualquer jeito. Já se havia passado 35 ou 40 anos que esses homens estavam perseverando na doutrina de Cristo, para poder chegar naquele momento e acontecer algo tão poderoso, que um dia já haviam profetizado, o profeta Joel. E aquelas pessoas foram impactadas, porque elas presenciaram algo qual o homem não poderia fazer, mas o Espírito Santo fez através da vida daqueles homens, que perseveraram, que continuaram firmes, que não abandonaram o Evangelho, que não se venderam, que não se renderam, mesmo em meio à dificuldade, em meio à luta. Eles foram para Jerusalém, eles esperaram, porque do alto viria poder. Eles creram no Jesus que já tinha partido, mas disse ficar em Jerusalém. E tem pessoas buscando tanto Jesus aí fora, de qualquer jeito. Ele disse ficar em Jerusalém. Espere que do alto, não é do baixo, ó. Estão buscando poder nos homens. É do alto. Do alto que vem o poder. Não é da terra. É do alto. Versículo 39. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. É para todo mundo. É para todos essa promessa. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os advertia, dizendo: salvai-vos dessa geração e corrompida. Eles davam testemunhos daquilo que eles viveram, daquilo que eles passaram com Jesus. Eles não pregavam sobre outras pessoas, mas eles pregavam aquilo que eles viviam, aquilo que eles enfrentaram quando estavam com Jesus. Eles davam testemunho. E todo mundo sabia quem eram aqueles homens. Lembra quando eles falaram: mas não são galileus? Todo mundo reconhecia quem era ele, porque viram as suas vestes, porque viram a maneira que eles se comportavam. De verdade. Muitos que se dizem ser crente aí fora, você olha para a conduta, você diz que é cristão? Seja sincero consigo mesmo, ou você vai ser enganado por aquele que usou a palavra também para enganar, dizer: não julgue, irmão. Vamos acabar com essa palhaçada. Isso é o plano de Satanás, para você não confrontar as pessoas, para você não dizer como Pedro: arrependam-se e seja batizado em nome de Jesus, e você receberá o dom do Espírito Santo. Arrependam-se. No versículo 41, os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Você viu alguma coisa demais nessa pregação de Pedro? Você viu ele mandando alguém pegar alguma coisa? Pular? Porque a pregação de hoje em dia que a maioria se agrada, é quando a igreja está pulando, é quando a igreja fica de pé, levanta a mão. Se não for assim, a administração não presta.
Olha a geração que se levantou de 30 anos para cá. O púlpito, o altar é lugar de ensino. Desde o tempo de Jesus. Você chegava, abria-se o pergaminho e ali lia. Mas agora não. De 30 anos para cá mudou. Eu acho que hoje existe mais pastor do que membro de igreja. Você não acha isso estranho, não? Por que é que de repente, de uma hora para outra, todo mundo quer ser pastor? Se pastor nunca teve vida fácil. Por que é que agora todo mundo quer ser pastor? Como ficou fácil, né? Jesus mudou a palavra, foi? Acordem, igreja. Josués e Calebes. E os de 20 anos para baixo. Os de 30 para baixo, despertem. Despertem para o evangelho que vocês estão buscando. Versículo 42 vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você tem orado? Você tem orado? A palavra de quinta-feira foi sobre o quê? Olha aí. 43. Em cada alma havia... Eu me lembro que com meus 12 anos de idade, quando você via um cristão, você tinha temor, respeito. Roubaram isso. E não foi o mundo que roubou. Foi os de dentro que permitiu isso. Pela sua mal conduta, pelo seu mau comportamento. Mas isso acaba hoje. Isso vai acabar hoje. As pessoas têm que voltar a respeitar o evangelho. Aos cristãos de verdade. Uma metade se corrompeu e você ficou com medo. Você ficou calado. Não seja um crente apático. Abra sua boca e diga: eu não tenho nada a ver com a vida de fulano, mas eu sou homem de Deus. Eu sou mulher de Deus. E você precisa respeitar o evangelho de Cristo. Quando se levantar essa geração, vai se voltar o respeito pelos cristãos na terra. Vai parar a bagunça que estão fazendo lá fora. Homens e mulheres posicionados, que se arrependeram de verdade, que decidiram não viver mais as suas vidas, mas viver o evangelho de Cristo. De verdade, não uma farsa. Falar o que tem que se falar. Doa quem doer. Se você é líder e está de forma errada, o problema é seu, você vai prestar conta. Mas eu não vou acobertar erro de ninguém. E se eu errar, pode falar também. Estou aqui. Mas acabou. Como a gente aprendeu nesse modelo, nessa visão dessa igreja. Que aquele que peca pode ser quem for, sobe no altar e vai ter que confessar. E por que a gente só quer fazer isso aqui na nossa igreja? O mundo lá fora também tem que ser da mesma forma. Só assim eles vão tomar vergonha e se converter de verdade. Vão deixar a imoralidade de lado. Vão entender que quem é cristão tem que se posicionar. Não tem meio termo. Se você é líder, se você se considera um pastor, um bispo, um apóstolo, se posicione. Porque daqui para frente, onde a gente encontrar com vocês, se não tiver posicionado, vai ouvir. O Espírito Santo quer te usar. E você fica com medo. Eram homens galileus. E não sabia nem ler direito. Mas estavam falando em outras línguas. Às vezes você se acha tão pequeno. Mas você está posicionado? Deixa Deus usar a sua boca, irmão. Fala o que tem que falar. Confronta mesmo. Porque assim eles vão tomar vergonha. E vai deixar de lado a corrupção.
Nós precisamos, através do Espírito Santo, resgatar o respeito e a moral que os evangélicos tinham há 30 anos atrás. Precisamos resgatar isso. O Senhor nos chamou nesse tempo. Foi para isso. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Você chega aqui, gosta do modelo, acha lindo, é beneficiado e depois não tem mais comum acordo. Tem que ser da sua forma. A primeira igreja está me dizendo que todos estavam em comum acordo, do início ao fim. 45. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Eu até entendo. Depois que muitos roubaram o povo, né? É mais difícil uma igreja séria ser levado a sério. Porque um bocado que veio desses 30 anos para cá, só decidiram agora ser pastor por causa do dinheiro. Sem amor nenhum pelas vidas. Pregando o que não vive. Mentirosos. Mas nós não vamos desistir por causa disso. O diabo pode fazer o que ele quiser. Nós vamos permanecer nessa doutrina. Nós vamos permanecer nesse modelo. Não vamos mudar. Porque vai chegar uma hora que o povo vai dizer, espera aí. Um povo que estava apagado, voltou. A confiança voltou. A credibilidade voltou. E quando você chegar em um lugar para arrumar um emprego e dizer, eu sou cristão, todo mundo vai dizer, eu quero você aqui. Quando você chegar num banco e dizer, eu sou cristão, o gerente vai dizer, pode abrir e dar o melhor cartão a ele. Mas para isso acontecer, precisa que você se levante. Precisa que você faça a sua parte. Cumpra com sua obrigação. Versículo 46. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e sinceridade de coração. No templo e em casa. Você é o mesmo na igreja e fora da igreja. Você defende a sua igreja dentro e você defende fora. Não é só aqui não. O que você fala aqui, você sustenta lá fora. Sejam exaltados. Ninguém não pode ter o que falar da sua vida. Quando você é aqui dentro e você é lá fora. Quando você é exemplo dentro de sua casa. Quando você é exemplo na sua vizinhança. Ninguém tem o que falar de você. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. A sua posição como cristão vai acrescentar aqueles que vão ser salvos na igreja. Se você for um exemplo, as pessoas vão olhar para você e dizer, espera aí, o evangelho não acabou não. Tem igrejas sérias. Tem homens de Deus sérios. E eles vão dizer, em meio a tanta dificuldade, a tanta corrupção, eles permaneceram de pé. Está chegando esse tempo que as pessoas vão querer ver na sua vida esse exemplo, esse testemunho. Quantos tiveram essa oportunidade? Desperdiçaram. E agora vamos para 1 João, capítulo 2, porque a palavra está só começando.
pregação mudou, não teve nem glória. Essa é a pregação boa, que todo mundo ouve, todo mundo guarda no coração, e no outro dia você ainda está lembrando. No próximo culto você ainda está lembrando. Mas aquela emoção, que quando você sai na porta já esqueceu. Reflitam. O tipo de pregação que vocês estão almejando. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Olha o que a palavra do Senhor diz. Não ameis ao mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você vê alguns modelos que atraem o mundo para dentro da igreja, cuidado que o amor de Jesus não está ali. Aqueles que dizem que são o amor, que aceita tudo e recebe tudo, o amor é o dele. Porque o verdadeiro de Jesus não está ali. É o que nós acabamos de ler. Cuidado. Nós não precisamos imitar o mundo. A igreja nunca precisou disso. Por que agora tem que imitar o mundo? Se ela nunca precisou imitar o mundo, e em uma ministração 3.000 almas se rendeu, por que eu preciso hoje? Não, eu preciso olhar para aqueles que foram exemplo, que ministrava e 3.000 almas se rendia. O que foi que Pedro fez, Senhor? Eu preciso disso. Não de trazer uma geração frágil, corrompida. Não. A igreja não precisa imitar o mundo. Versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, olha aí, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas de quem? Sinceramente, a Bíblia permite que aquele que vive da obra seja sustentado pela obra, beleza? A Bíblia lhe dá respaldo para isso. Mas por causa disso, muitos começaram a imitar aqueles que são do mundo. E para tirar o seu da reta, o que é que eles começaram a fazer? Tem uma ideia. Você contrata um empresário. Você não se envolve com isso. E quem faz a sua agenda é seu empresário. Cuidado, levitas, pregadores. Se é que vocês são levitas. Cuidado. Porque Isaías vai dizer, se você jejua no sábado, por que tu bota teu servo para trabalhar? Quer dizer que você não faz o acordo, porque você tem um empresário. Então isso lhe tira da culpa? O dinheiro vai para a sua conta, ou vai só para a conta do empresário? Cuidado. Ontem nós tivemos um jantar de casais aqui, meu Deus, dos céus. O céu desceu. E o que mais me impactou no final foi que a pessoa que foi convidada, ela disse, não, eu não tenho valor para ir aí. Ela disse, mas a pastora Cris insistiu comigo para saber o valor. Ela disse, eu não tenho valor. Se vocês quiserem dar alguma coisa, vocês dão. Ela disse, se eles não tivessem dado nada, eu viria do mesmo jeito. E ela disse, Deus nunca deixou faltar nada. Quem vai ouvir algo desse tipo e não vai querer se converter, gente? Aí eu pergunto, será que o que nós temos visto hoje aí no mundo, isso é amor? Amor pelo quê? Pelo mundo? Pelo seu bolso? Você está preocupado só com o que você vai levar? E com as almas para se converter? Já que cobra tão caro e Pedro não cobrou nada, você tem que pregar e 4.000 almas se render. Porque Pedro não cobrou nada, 3.000 almas se rendeu. É isso que tem que ser feito. Aplauda Jesus, aquele que é digno. Mas as coisas mudaram, pastor. Não. As coisas não mudaram. O povo que ficou sem vergonha de 30 anos para cá. De 30 anos para cá que começou. As cobranças
elevadas, as cobranças indevidas. Estipula valor, se não for esse valor, não vai. Tem certeza que você está agradando ao Senhor? Tem certeza que vocês agradam ao Senhor com isso? Reflitam, porque ainda há tempo. É por isso que hoje a gente não consegue mais separar no meio. Está ali, cantando. Daqui a pouco disse, não, eu vou me assumir. Eu não era isso não. A geração de 30 anos para cá. Que os líderes já falaram para muitos que não, é sua profissão, você não precisa mudar não. Continua cantando para o mundo e cantando para Deus. Líderes, a culpa é de vocês. Que foram vocês que acostumou essa nova geração dessa forma. Vocês contaminaram o altar do Senhor. Mas vocês não vão acabar com o altar do Senhor. Vocês não vão. Aleluia, Jesus. Versículo 17. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Ó, vocês já viram que não tem diferença do mundo? Faz um louvor hoje, estoura. Daqui a pouco, já não serve mais. Eu lembro do tempo que minha avó me levava, era com a harpa. E toda vez que a gente cantava aqueles hinos, a gente se emocionava. Esses louvores de hoje é assim. Ó, seu momento de fama já foi, agora você sai para dar lugar ao outro. Será que isso vem do céu? Ou isso é coisa do mundo? No mundo que era assim. Vem uma música, quem já andou lá sabe, que era chiclete, ficava na mente. Depois de alguns meses passava, vinha outra. Não tem diferença mais hoje dos que dizem ser levita para os cantores do mundo. Não tem mais diferença. É praticamente a mesma coisa. Comece a medir quem serve e quem não serve por isso. Comece a medir. Versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgindo, pelo que conhecemos que é a última hora. Estamos vivendo os últimos dias. E muitos anticristos têm se levantado. Alguém que um dia falou tanto do evangelho e hoje diz que não é mais assim. Se ele não concorda, ele é anti. Olha o 20. Não, olha o 19. Olha que interessante, viu? Saíram de onde? Saíram do nosso. Vocês esperavam que viesse de fora? Mas olhe o que diz a palavra. Mas não era dos nossos, de nenhum de nós. Mas não eram dos nossos. Pois se tivessem sido dos nossos, teria ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles só esteve no meio. Até tiveram oportunidade, mas não quiseram mudança. Mas saiu do nosso meio. Aquele que se diz, mas fulano, que chegou aqui, louvou, chegou ali, cantou, e todo mundo pulava, rodava, e dava glória e aleluia. Mas ele é o anticristo. O problema, gente, não está lá fora não. Já foi-se o tempo que o problema estava lá fora. O problema agora está dentro.
Precisamos consertar a igreja de Cristo. O Senhor te chama nessa noite. Sai do teu acomodismo. Se levante. Quantas das vezes nós vimos crentes que se dizia ser exemplo, dar mau testemunho na sua frente e você ficar calado? Chega na cara dele que ele já conhece a palavra mesmo e diga: você sabe que você vai para o inferno, né? Raça de víbora. Diz o que tem que ser dito. Fala para ele: não vai ficar desse jeito. O que você está fazendo, você vai pagar. Porque a palavra do Senhor diz que aquilo que você semear, você vai colher. Está acabando com o evangelho de Cristo. Quantas das vezes a gente viu isso e ficou calado? Por quê? Pergunte ao seu irmão: por quê? Porque muitas das vezes você tem medo que isso aconteça na sua vida. Para de ter medo. Não tem mais volta. Jesus te escolheu, te chamou. Não pense que um dia você pode cair, você pode se afastar. Não pense dessa forma. Diga: Senhor, eu não sou perfeito, mas todos os dias eu vou lutar para permanecer firme. Mas eu não quero ser como esses corrompidos. Eu não quero ser como esses prostitutos. O Senhor é fiel e justo. Ele perdoa. Mas vamos tomar vergonha. Vamos de verdade exercer aquilo que nós pregamos e conhecemos na palavra. Não vamos viver de qualquer forma. Somos testemunhas e exemplo. No 20, versículo 20. Mas vós tendes a unção que vem do santo, e sabeis tudo. Ninguém aqui é inocente. Todo mundo conhece a palavra. E nós temos a unção. Se você tem unção, repreenda. Se você tem unção, corrige aquilo que está errado. Não aceite. Com o meu Jesus, não. Com ele vocês não vão fazer isso. Porque eu vou ser o primeiro a te desmascarar. Vocês não vão fazer isso. É o que nós precisamos fazer nesses dias. Se levantar como uma geração de Pedro, de João, de Tiago. Homens que não se vendem. Homens que não se corrompem. Se for para se corromper, Senhor, nos mata. Nos leva. Mas não deixa sermos vasos de desonra para o teu nome. Preferimos morrer do que ser igual a esses. Não aceitamos. Não aceitamos. Abra a Bíblia em Romanos, capítulo 12. Me perdoe se hoje eu passar um pouquinho do horário. Mas eu preciso falar tudo. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2 vai dizer: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É aquilo que hoje você está ouvindo e está aprendendo. Tudo que está sendo ministrado está adentrando nos seus ouvidos, está ficando guardado no seu coração. Porque você não está vendo bagunça, barulho, zoada. Você está ouvindo a palavra. E ele diz no versículo 2: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que tem que prevalecer é a vontade de Deus, não é do homem. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. O que tem prevalecido aí fora é a vontade do homem. Eu não consigo entender como é que em certas igrejas o pastor, o líder, o bispo,
o apóstolo está vendo que tem pessoas com espírito de engano no meio e está permitindo. Se ele permite, ele é igual. O pior, porque há mais rigor para os que conhecem. Quando nós chegamos em uma igreja, não adianta dizer que você segue tudo conforme a palavra. Todo mundo que chega numa igreja é para aprender, é para conhecer. Você lê a Bíblia, mas você entra na visão do ministério. Você se enquadra naquela visão. Então as pessoas chegam muitas das vezes inocente, quer aprender da forma correta, e às vezes entra numa igreja corrupta, de prostitutos, e tudo que o líder disser eles vão acatar. E pode? Pode. É assim? É. Por isso que destruiu a geração. Por isso que contaminou. Porque as pessoas procuraram e confiaram. E muitos abusaram da liberdade que o Senhor deu para você ser um grande pregador e ser um grande ensinador da palavra. E hoje quem paga é quem quer levar um evangelho sério. Nós que temos que pagar esse preço. Porque o que não tem responsabilidade com a palavra não está nem aí. E o pior é que quando as pessoas vão numa igreja dessa, que pede ali dinheiro, você vai. Por quê? Porque lá o diabo não lhe incomoda. Lá é para ele mesmo, é para ele fazer expandir as igrejas dele. Então não lhe incomoda. É por isso que quando você chega numa igreja séria que ministra dízimo e oferta, você fica incomodado. O diabo fica soprando no seu ouvido. Entendeu agora por que é? Quando é uma igreja bagunçada, você nem tira o melhor e dá. Quando é numa igreja séria, você fica se prendendo. Então as pessoas vêm para aprender. E tudo aquilo que o líder passa, as pessoas acatam. Então se criou essa geração fragilizada. Porque os líderes ensinaram que isso pode fazer. Não tem nada não. É besteira. Mas eu empresto dinheiro a juro, pastor. Não, mas continue, não pare não, que é sua profissão, meu filho. Senão o dízimo vai diminuir. Cadê o amor? Ele está preocupado com sua vida ou com dinheiro? Aí a igreja que lhe chama e diz, pare. Isso não é correto, pare. Não, aí não é de Deus não. O cara quer que eu fique pobre? Estava ganhando tão bem. É assim. Precisamos entender o que é o evangelho. Não vos conformei com esse mundo. Não se conforme com esse mundo. Se você vê algo do mundo rodeando, repreenda. Pode ser quem for, diga na cara dele, você está errado. Você está contra a palavra. João, agora é João 2, 13 ao 17. Eu espero que vocês tenham anotado essas passagens, mas o culto fica salvo, né? Não percam não. Eu chorei tanto, mas depois eu me alegrei, eu digo, Senhor, entendi. O Senhor chamou a gente para morrer mesmo, mas o seu evangelho vai permanecer. Não tem problema, a gente morre, mas o importante é que o teu evangelho permaneça. Versículo 13, capítulo 2 de João, versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados, tendo feito um chicote de cordas. Mas Jesus, como é que o Senhor faz isso? Lançou todos para fora do templo, bem como os bois e as ovelhas,
espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas e disse: que é isso? Aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas. Como ousais transformar a casa de meu pai em casa de negócio ou em mercado? Como ousa? Mas você sabe quem é que faz isso? Aquele que só leu até aí e esqueceu aqui, ó. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Somente os discípulos, somente quem é discípulo vai se apegar a isso aqui. Eu não sei você, mas eu não consigo ver alguém falando mal da igreja de Cristo e deixar por isso mesmo. Nós não somos perfeitos, sabemos. Mas eu digo com toda a convicção. Senta alguém comigo, começa a falar mal de X, de A, eu digo: vamos para lá, para minha, onde eu congrego. Vamos para lá, meu irmão. Você tem medo de dizer isso? Diga isso. Ah, lá está assim, assim. Vamos lá onde eu congrego. Vamos lá para você ver a diferença. Eu acho que vocês não estão fazendo isso. Se vocês estivessem fazendo isso, não tinha lugar nem para o povo sentar. Vocês precisam abrir a boca de vocês. Sabe por quê? Se vocês encontrassem alguma coisa errada dentro dessa igreja, você sairia falando para todo mundo. Quando nós achamos uma igreja correta diante do Senhor, nós calamos a nossa boca. Sabe por quê? Porque o diabo quer te calar. Para você não divulgar que ainda tem igrejas sérias. Para você não falar que o evangelho não morreu. Que o evangelho não acabou. Que as igrejas ainda são sérias sim, tem muitas igrejas sérias. Vocês precisam abrir a sua boca. Dizer: vamos lá para você ver. Assista um culto, assista 2. E tire a sua própria conclusão. É isso que precisa ser feito em cada um de vocês. Ou vocês não acreditam que essa igreja é séria? Tem certeza? Eu só vi 3 responder. Assim é lá fora. Você tem medo de falar. Mas sabe quais são os que têm medo de falar? Aqueles que vieram de 30 anos para cá. Foram levantados numa geração frágil. Que só pensa que vai errar. Que só pensa que vai pecar. É aqueles que já casam pensando em se separar. De verdade. Se você é assim, você não crê em Jesus. Você não confia. Porque ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês hão de vencer. Foi o que ele falou. É nisso que nós precisamos crer. É nisso que nós precisamos nos apegar. Fica com medo. Porque um dia você pecou, você errou. Se arrependa de uma vez por todas. Seja um exemplo. Nesses dias precisamos de exemplo. Está querendo pecar? Corre logo, procura seu líder. Me ajuda, ora comigo. Antes do pecado. Não deixa gerar. Mas o evangelho frágil que foi levantado nesses 30 anos, primeiro eles pecam, para depois vir buscar ajuda. Antes de pecar, corre. Se humilha. Se esconde no Senhor. Porque Ele é quem vai te sustentar. Realmente a gente fica com medo. Porque somos falhos mesmo, somos fracos. Mas a palavra do Senhor diz que o que está em você é maior do que o que está no mundo. O que vai te fazer pecar é o que está no mundo. Mas o que está em você é maior. Você acredita nessa grandeza? Então dê uma salva de palmas melhor que você tem para Ele. Aleluia, Jesus.
Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Jesus. Para finalizar, que meu tempo já está acabando. Mateus 24, 24. Aleluia, Jesus. Muitos líderes erraram, mas também tem muitos que se dizem ser ovelha, sem vergonha, viu? Quem diz não sou eu não, é a palavra, ó. 24 de Mateus diz assim: pois aparecerão falsos cristãos. Falsos o quê? Ó, não é só o líder não, né? E falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até, cuidado, escolhidos. Cuidado com o movimento, que hoje a igreja lota quando é uma pregação de movimento. E quando é uma pregação de correção, dá até sono. Cuidado. Cuidado, porque o próprio Jesus aqui está falando que até os escolhidos seriam enganados. Então você só é enganado agora se você quiser. E você já sabe disso. Tem pessoas aqui hoje que não conheciam essa passagem. Por isso a importância do altar e da ministração da palavra. Porque aquilo que você não conseguiu buscar em casa, tem aqui. Mas vai chegar um tempo que você vai começar a se alimentar e ver o quanto essa palavra ela é boa, que você não vai se conformar só em ouvir aqui no altar. Você vai querer chegar em casa e dizer: eu quero ver mais sobre isso aí. Eu quero conhecer mais sobre isso. Isso é que é importante. Não é o movimento. Porque o movimento é terreno. O que nós precisamos é o que vem do alto. Por isso que as igrejas mudaram muito. Teve festa esses dias aí, gospel, né? E alguns jovens foram. Eu perguntei ali: que hora vocês foram? Voltaram que hora? Disse: a gente chegou lá 2 e voltamos 4 da manhã. Se a gente estendesse esse culto até 4 da manhã, como seria? Porque ali não aprenderam nada. Não foram edificados em nada. Em nada. Quer ver? Assiste lá na TV, onde passar para você ver. A carne voltou cheia. Tem alguma diferença com as coisas do mundo? Eu ouvi alguém dizer que quer acabar com o carnaval. Você acha que Deus vai permitir acabar com o carnaval? Se Ele que permitiu o diabo estar sobre a terra, porque o mundo jaz no maligno, então tem um propósito. É para saber de verdade, em meio à dificuldade, quem ama Ele e quem não ama. Porque se tirar todos os pecados da terra, que diferença faz? Mas alguém diz que vai acabar com o carnaval. A gente pode orar para amenizar. A gente pode orar para Deus mostrar que ali não é o lugar do povo. Mas acabar com o carnaval? Não vai acabar. Olha o pensamento. Se quisesse acabar, Deus não já tinha acabado? Às vezes a gente perde tempo com coisas que não vai edificar a vida de ninguém. É o meio lá deles? Deixa o meio deles. Vamos fazer a nossa obrigação. Vamos para o monte orar. Senhor, tira o povo, converte o povo, liberta o povo. E vamos para a rua evangelizar. Não eu ir para o meio do carnaval, acabar com o carnaval.
Como é que eu vou acabar com o carnaval? Não tem como. Foi o próprio Deus que permitiu. Quem quer ir para Sodoma, vai. Quem quer ir para a igreja, vai. Deus nunca obrigou ninguém. Lhe deu livre-arbítrio. Para você escolher, para você decidir. Agora respeita o lado deles lá. É deles lá, fica lá quem quer ficar. Mas eu estou aqui fazendo a minha parte, cumprindo a minha obrigação. Orando, Senhor. Para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Não o que eu quero. Não ia ter nem graça. Você pregar em uma terra que não tinha pecado, que graça tem? O maior milagre é a transformação de alguém que um dia esteve lá e hoje está cá porque alguém botou o joelho no chão e orou. Mas ninguém orou para acabar, orou para tirar o povo de lá. Santo é teu nome, Jesus. Versículo 25. Prestai atenção. Eu vos aviso antecipadamente. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está num deserto, não saias. Não sai da sua igreja. Está difícil, permaneça. Está doendo, dê glória a Deus. Aqui é o lugar. O lugar fácil é lá no carnaval. Quem quiser vai. Olhar, ele está no interior da casa. Não acrediteis. 27. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Oh, Jesus. Esse 28 me chamou muita atenção. Não se preocupe. Quando Jesus de verdade vier, todo mundo vai ver, tá? Mas o 28 diz, onde estiver o cadáver, aí ajuntarão o quê? Os abutres. Quando você vê muita gente, e o povo está dizendo, não, ali que é evangelho, porque olha quanta gente tem ali, né? É porque tem muita gente que quer facilidade. Aonde tem pouca gente é porque começaram a entender que o evangelho não é da forma que pregaram de 30 anos para cá. É totalmente diferente. Então, os Josués e os Caleb, que estão aqui hoje, entenderam que lá fora tem alguma coisa errada. Porque nunca foi tão fácil assim? Por que agora que o Senhor disse que no final dos tempos as coisas ficariam mais difíceis, está ficando mais fácil? Como é isso? A palavra mudou? Agora que é a hora de você chegar na terra e ver o gigante lá e dizer, não, é aqui. Ninguém vai tirar a gente daqui, aqui é nosso. O povo quer chegar, quer ver tudo pronto. Tudo plantado, poço cavado, casa pronta, leite, mel. E não tem ninguém lá para você botar para fora. É tudo fácil. A palavra nunca disse que seria fácil. O Senhor nunca mentiu. Ele só nos deu a certeza. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. O que perseverar até o fim. Então, crente, você que está aqui hoje, você que nos assiste, desista não. Está difícil, é? Está no caminho certo. Deus nunca mudou as nossas lutas. Mas a cada luta que você superou e passou ali, perseverando, os seus lombos foram enrijecidos. E quando vem aquelas guerras, você já não sente mais. Sabe o que é isso? O Senhor trazendo você de volta para a sua posição. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. O Senhor nos deu um espírito de guerreiros, de pessoas destemidas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para sermos covardes. Foi para enfrentarmos todas as dificuldades, mas na certeza de que estamos no caminho certo.
Ninguém pode roubar isso da gente. Ninguém pode roubar isso de você. E seja aquele que vai tirar os fragilizados do mundo e dizer: ei, acorda. Isso aí não é evangelho não, irmão. Pregaram para você de forma errada. Ou você quer seguir de forma errada. Isso aí não é evangelho. Jesus, ele não muda. Da forma que ele deixou a igreja dele, ele quer encontrar quando ele voltar. Do mesmo jeito. E ai daquele que tirar um traço. Ai daquele que tirar um tio, uma tia, um sobrinho, uma avó, o pai e a mãe. Ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar. Ai daqueles. Então entenda que a palavra diz que existe falsos mestres e falsos cristãos também. Então quando você se bater com um desses, não desanime não. É só mais um que está na Bíblia. O Senhor não mentiu. Agora cabe você se posicionar. Decidir o que você quer. Você quer ser o falso ou o verdadeiro? Se lembrou de quê, pastor Branco? Você é de verdade ou de mentira? Como a palavra diz, chega um tempo que todo mundo vai ser desmascarado. Todo mundo. Aqueles que estão chegando recente, não têm a visão a qual nós que já temos muitos anos no Evangelho tem. O conhecimento que nós temos. Mas o que o Senhor me incomodou, porque a gente tinha esse negócio, não pode, porque senão vai defamar a igreja. Já está defamada. E você não está fazendo nada. Está permitindo esses corruptos fazer isso nos altares. Denegrir o Evangelho. E você fica com medo de falar a verdade? Não podemos nos calar. Se você não quer ouvir falar do seu nome, conserta a tua vida. Se posicione e faz o que o Senhor mandou você fazer. Porque esses dias uma jovem, ela também foi errada, se envolveu com um bispo aí, e a mãe dele alertou: não vá. A mãe. E ela foi. Sem vergonha também. Depois de um tempo foi espancada. E ela descobriu que o cara gostava era de ser mulher, descobriu um bocado de coisa, aí o cara sentou o pau nela. E aí ela foi lá no Instagram, ó, e contou tudo. E muita gente diz: nossa, vai denegrir o Evangelho. De novo? Estão bagunçando e vocês ficam calados. Tem que falar mesmo, para eles tomarem vergonha na cara e ir logo para o lado deles. Você é das trevas, vai para as trevas, meu amigo. Vai para o seu terreiro lá, vai fazer o que você tem de fazer, mas aqui não. Aqui é lugar de santidade. Aqui é lugar de pagar preço. Aqui é lugar de sacrificar, de morrer, para o nome do Senhor ser exaltado. O nosso amigo Jesus Cristo entregou a vida dele por você. Ou está com medo de fazer com você o que fizeram com João? Mas João está salvo. Você quer ficar nesse mundo? Ou você quer ser salvo? Fala a verdade, não se cala. Sabe por quê? Porque se um pequeno chega para um grande, você não tem vergonha na cara não? Você, que muitas das vezes ouvi você ministrar, você era um exemplo para a minha vida, você fazendo isso, toma vergonha. É isso que a gente precisa fazer. Falar quando encontrar com esses por aí. Porque o que estão fazendo é um acobertando o outro. Mas acabou para vocês. Acabou. Vão ser desmascarados mesmo. Ou se arrepende, ou então vai logo para o lado que você quer ficar. Mas deixa a gente seguir em paz nossa caminhada com o Senhor. Não vem envergonhar o Evangelho não. Porque chegou o tempo que Jesus disse: vem da capa, compra a espada. É o tempo de guerra.
Jesus não veio trazer paz, guerra. Defendam esse evangelho. Não fique calado. Saia do seu lugar, se levante, defenda. Se você ama mesmo esse evangelho como você diz, como você fala, demonstra na prática. Não é só não falar. Demonstra na prática. Precisamos levantar como igreja de Cristo. Ah, mas se eu errar, pastor, corre para os pés do Senhor e pede perdão. Davi errou. Abraão errou. Pedro negou. Todos negaram. Mas a palavra diz que o importante não é como começa. O importante é como termina. Se você colocar isso no seu coração, o teu fim será lindo. Porque o Senhor vai te receber. E dizer: vinde, servo bom e fiel. Você poderia se colocar de pé? Aleluia, Jesus.